Hoje é dia 21 de outubro de 2025. Eu sou o William Galvão e o Direto do Plenário está no ar. Em instantes, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral vão dar início à sessão de hoje. Para falar sobre a pauta de julgamentos, eu recebo aqui no estúdio o advogado Alex Ladislau. Boa noite, doutor. Obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite. É sempre um prazer contribuir com a TV Justiça. Obrigado. O primeiro item da pauta trata de uma mudança estatutária do Partido Novo. O senhor me disse que tem uma situação nova e até certo ponto inusitada nessa mudança de estatuto, né, doutor? Esse processo ele é muito interessante, William, porque o Partido Novo fez uma mudança do estatuto, aprovou em convenção nacional em 2024, em março de 2024. Só que quando chega o processo para ser homologado pelo Tribunal Superior Eleitoral, o Ministério Público observa que um dispositivo do artigo 92 pode criar uma certa situação de não democracia, que é o que diz o parecer do Ministério Público. O artigo fala sobre o preenchimento de requisitos objetivos para assegurar o deferimento de candidatura que pode ou não ser aprovada pela convenção competente. Ou seja, não adianta o candidato ter todos os critérios objetivos para ser candidato, que ele pode ser vetado na convenção. E o parágrafo único ainda diz que as convenções superiores poderão vetar candidaturas por motivos de conveniência ou oportunidade. O Ministério Público entende, no seu parecer, que esse artigo da lei ele pode criar situações de não democracia intrapartidária, porque cria critério subjetivo na escolha. Então, de repente, eu não gosto daquela pessoa, eu não vou deixar ela ser candidata, ao invés de criar critérios objetivos. Se a pessoa ela é elegível, ela tem idade, ela tem capacidade ou um curso superior, o partido poderia até colocar, mas ela cria um critério objetivo para eliminar candidaturas. E eu penso que essa observação feita pelo Ministério Público é muito interessante. Eu nunca tinha visto um caso desse, de que uma homologação de mudança estatutária tivesse algo dessa forma, e o Ministério Público chama atenção e esse processo vai ser julgado no colegiado hoje, é o primeiro processo da pauta. É interessante observar como que o plenário do TSE vai se debruçar sobre o tema. Além desse processo, outros 10 estão na pauta de julgamento de hoje. Na sessão administrativa, os ministros vão analisar as listas tríplices para compor os tribunais regionais eleitorais de Alagoas e também Tocantins. Casos que têm como relatores a ministra Isabel Galotti e o ministro Antônio Carlos Ferreira. E há também um pedido de alterações no Estatuto do Partido Novo, foi esse que nós citamos agora há pouco. Já na sessão jurisdicional, o primeiro item é um processo envolvendo Everson Walker Meirelles e Gracimeire Vieira Soleiro de Castro Gaviorno, candidatos ao cargo de prefeito e vice-prefeito do município de Serra, no Espírito Santo. Isso nas eleições de 2024. Eles entraram com recurso contra a decisão individual do relator no TSE, ministro André Mendonça. O ministro confirmou a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Estado, que reconheceu a ocorrência de propaganda eleitoral irregular no pleito e impôs multa individual no valor de R$10 mil. O Everson e Gracimeire foram punidos por posicionarem, dia do segundo turno das eleições, um veículo adesivado em frente a um local de votação. A iniciativa configura efeito visual de outdoor, o que é proibido pela legislação. Doutor, me explica o que seria esse efeito visual de outdoor, porque a gente pensa no adesivo algo muito pequeno, de poucos centímetros, e um outdoor é um evento totalmente diferente, né? Se falando em propaganda. Por que seria visto esse adesivo num carro como um efeito visual de outdoor? Bom, a legislação eleitoral, ela vem sempre para dar equilíbrio entre os concorrentes do processo eleitoral. Então, há algum tempo, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que, e a lei depois veio reforçando isso, que outdoor era proibido. O outdoor a gente sabe que é aquela placa grande que fica parada na rua, então o outdoor em si foi proibido. E aí algumas pessoas começaram a criar a inteligência e a criatividade do brasileiro
de utilizar, eu me lembro, numa eleição que pegaram um ônibus, plotaram inteiro o ônibus e pararam na praça central da cidade de Boa Vista, onde eu vivia. E aquele ônibus, ele tinha um efeito outdoor. Tem as dimensões próximas de um outdoor. As dimensões de um outdoor. E então começou esse argumento de efeito outdoor. E aí começaram a limitar o tamanho dos adesivos. Né? O adesivo de carro tem que ter tantos centímetros por tantos centímetros, nas casas, para fazer o comitê eleitoral 4 metros quadrados. Então foram sendo criadas normas delimitando o espaço que poderia ser utilizado. Mais uma vez, na criatividade do brasileiro, ele pegava aquele adesivo de carro, que era determinado pela resolução do TSE e pela lei, e colocava 4 adesivos juntos. Então, ele saía daquela limitação estipulada pela lei. E começava a colocar. Esse caso específico, além deles adesivarem o carro, que tinha mais de um adesivo, ele foi colocado na frente de um local de votação. Qual é o objetivo? Quem entrar ali para votar e não tiver o candidato ou tiver na dúvida, vai ver aquela propaganda e pode influenciar no voto em cima da hora. Seria quase uma boca de urna ambulante, parada ali na frente da escola. Lembrando ainda que depois disso foi proibido jogar os santinhos nas portas das escolas, criaram a multa para isso daí. Então, sempre querendo regular para que algumas pessoas não tenham vantagem sobre as outras. Nesse caso específico, o efeito outdoor, porque aquele carro parado naquele local e com as dimensões que tinha os adesivos dele, foi considerado um efeito outdoor. Era um efeito de uma propaganda parada ali para convencer alguém dentro de tudo que a lei veio crescendo, evoluindo para que fosse proibido. Então esse é o nome utilizado, o efeito outdoor. Sempre que uma propaganda está fora dos limites estabelecidos na lei e na resolução, pode ser considerado um efeito outdoor. Não necessariamente dentro do tamanho do outdoor, como nós estamos acostumados a ver, mas fora dos padrões da propaganda autorizada. Nesse caso, faz alguma diferença se o proprietário era o candidato ou algum funcionário ou não? Não, nesse caso aqui, não está sendo analisado isso agora, né, porque eles são os recorrentes. Uma das defesas que poderia ter ocorrido lá na primeira instância ou no regional, seria de que eles não tinham o conhecimento daquilo lá. Alguém foi lá e colocou inclusive no próximo processo vai ter algo parecido, né? Naquele que a gente vai analisar daqui a pouco. Mas nesse caso aqui não foi alegado isso, ou foi superada essa daí com alguma prova processual que determinou que havia o conhecimento dos candidatos sobre a existência daquele outdoor ou efeito outdoor. Hoje, o que é permitido em termos de propaganda ou demonstração de interesse em valorizar um candidato no momento da eleição? Um broche, por exemplo. O eleitor pode fazer a propaganda silenciosa dele. Eu posso, hoje você não pode distribuir camisa, mas eu posso pegar uma camisa minha, pintar o nome do meu candidato, o número e ir até o local de votação. Posso ir com um broche ou com uma colinha, levando informando para todo mundo que aquele é meu candidato. Mas lembrando que o eleitor não fica parado, ou não deveria ficar parado na frente da escola o dia todo. Ele entra, vota e sai. Então, essa propaganda no dia da eleição, feita, que é chamada da propaganda silenciosa, a manifestação de vontade daquele eleitor, ela é permitida. Vamos para aquele item que o senhor tinha falado. Trata-se de um recurso apresentado por Lara Guimarães, assessora da Prefeitura de São José dos Campos, contra a decisão do TRE de São Paulo. A Corte Regional condenou a assessora ao pagamento de multa de R$ 5.000 por propaganda eleitoral irregular anônima. Ela foi acusada de suposta utilização de perfil anônimo na internet para divulgar em 3 vídeos propaganda eleitoral negativa na rede social Instagram, com o uso de inteligência artificial, edição e montagens, propagando informações descontextualizadas e críticas difamatórias a candidato. A defesa argumenta que não houve anonimato, já que a identidade de Lara era conhecida e consta na própria petição inicial. Bom, infelizmente, doutor, não vai dar tempo de nós tratarmos desse caso, porque já vamos começar com a sessão de hoje do TSE. Obrigado pela sua presença. Vamos com a ministra Carmen Lúcia, a sessão ao vivo do Tribunal Superior Eleitoral, aqui pela TV Justiça. A todas as pessoas presentes, podemos nos assentar.
Declaro aberta a sessão desta terça-feira, 21 de outubro de 2025, deste Tribunal Superior Eleitoral. Começo cumprimentando os senhores integrantes deste tribunal, vice-presidente, ministro Nunes Marques, ministro André Mendonça, ministra Corregedora-Geral da Justiça Eleitoral, Isabel Galotti, ministro Antônio Carlos Ferreira, ministro Floriano de Azevedo Marques, que hoje participa por vídeo, ministra Estela Aranha, cumprimento o senhor vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Espinosa, senhoras e senhores advogados, cumprimento as juízas e juízes auxiliares, assessores e assessores, servidoras e servidores, de uma forma muito especial, cumprimento presentes neste plenário, professores e estudantes dos cursos de Direito das seguintes instituições: Faculdade Alfa, Unialfa, de Umuarana, no Paraná, e Faculdade de Direito de Vitória no Espírito Santo. Sejam todas e todos muito bem-vindos, nós nos sentimos muito honrados com a presença de todas e todos aqui. Queremos muito que essa seja uma sessão que possa ser proveitosa para todos. Muito obrigada pela presença. Como disse, é uma honra ter as senhoras e os senhores aqui. Nesta sessão administrativa, que começa com um atraso porque estava em julgamento no Supremo Tribunal Federal e os meus pares gentilmente aguardaram para o início, eu aprego para julgamento o registro de partido político número 843-68, procedente de Brasília, relatada pela ministra Isabel Galotti, sendo requerente Partido Novo, e é um requerimento de registro de alterações estatutárias formulado pelo Diretório Nacional do Partido Novo, aprovado em Convenção Nacional de 5 de março de 2024. Tem a palavra a senhora ministra relatora. Boa noite, senhora presidente, na pessoa de quem cumprimento todos os colegas que integram essa sessão, o vice-procurador-geral eleitoral, os senhores advogados e servidores e todos os presentes nesse plenário, e especialmente os professores e os estudantes dos cursos de Direito da Faculdade Alfa de Umuarana, no Paraná, e Faculdade de Direito de Vitória, no Espírito Santo. Senhora presidente, o voto é longo, porque ele transcreve todas as alterações propostas e inclusive, foi feito um pedido da Procuradoria de que fosse intimado o partido para que especificasse os dispositivos do Estatuto objeto de alteração ou inclusão, e a legenda requereu a análise integral do novo Estatuto partidário, que está transcrito no meu voto, e a legenda, a Procuradoria-Geral Eleitoral, portanto, opinou pelo deferimento do pedido com algumas determinações. Eu, se os colegas concordarem, pretendo ler a ementa que exprime as alterações propostas. Se houver alguma dúvida, eu leio a parte pertinente. Com todo gosto. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigada. Requerimento, anotação de alterações estatutárias, Partido Novo, impugnações, ausência, parecer do Ministério Público para adequação de dispositivos. O Partido Novo requer o registro de alterações promovidas em seu estatuto, aprovadas em Convenção Nacional. A maior parte das alterações pretendidas cinge-se ao funcionamento de órgãos internos e às deliberações regulares do partido, em relação às quais não se constatam irregularidades. Por outro vértice, os artigos 8º caput 15, inciso 2, 16, inciso 6º, 62, 85 e 90, inciso 2, contrariam a jurisprudência desse tribunal, no sentido de que não cabe impor ao filiado o dever de contribuir financeiramente e estabelecer sanções pelo seu inadimplemento. Não cabe também aplicar sanção pecuniária ao filiado detentor de mandato eletivo que voluntariamente se desliga do partido, devendo-se excluir o artigo 25 do Estatuto.
Nos termos do artigo 48, inciso 5º da Resolução do TSE 23.571 de 2018, o Estatuto do Partido Político deve prever, entre outras, normas sobre fidelidade e disciplina partidárias, processo para apuração das infrações e aplicação das penalidades, assegurado amplo direito de defesa. Assim, impõe-se modificar o artigo 26 do Estatuto, que deixa de especificar o rito de apuração das infrações, remetendo a regência do tema à resolução a ser expedida pelo Executivo Nacional. Consoante o artigo 63, parágrafo único, inciso 1º e 2º da Resolução TSE 23.604 de 2019, na hipótese de extinção do partido, os recursos oriundos do fundo partidário que porventura estejam disponíveis devem ser devolvidos para a conta específica prevista na Lei 9.096, bem como os bens e os ativos adquiridos com tais verbas devem ser revertidos em favor da União. Nesse sentido, deve-se adequar o artigo 89 do Estatuto. O artigo 93 do Estatuto confere poderes às convenções superiores para vetar candidaturas por motivos de conveniência e oportunidade, o que conflita com o entendimento deste tribunal no sentido de que a autonomia partidária não permite violação das regras que tutelam a igualdade, a segurança jurídica e a boa-fé. A legenda acrescentou nos artigos 104 e 105 normas para prevenção, repressão e combate à violência política contra a mulher, passando a definir deveres dos filiados, dirigentes e órgãos partidários de prevenir e combater de toda forma de violência política de gênero. O artigo 10º da Lei 9.096, todavia, estabelece que devem ser incluídas também normas para reprimir as condutas ilícitas. O artigo 71 do Estatuto não esclarece a vigência das comissões provisórias, permitindo que seja fixada por prazo que depende apenas da liberalidade do partido, que está em desconformidade com o entendimento firmado pelo Supremo na ADIM 5.875, segundo o qual os órgãos partidários provisórios devem possuir duração máxima de até 4 anos, sendo vedada sua prorrogação, bem como sua substituição por outro órgão igualmente provisório, ainda que com composição diversa. Voto no sentido do deferimento parcial do pedido de alterações, determinando-se, porém, que o partido, em 90 dias, exclua os artigos 25 e 92, parágrafo único, e modifique os artigos 8º, 15º, inciso 2, 16, 6, 26, 62, 78, 85, caput, parágrafo 2º, 89, 90, 2, 104 e 105. É como voto. A ministra relatora, portanto, quanto ao pedido de anotação de alterações, defere parcialmente, determinando-se que o partido, em 90 dias, exclua os dispositivos que estão elencados. Eu indago das senhoras e dos senhores ministros se alguma... Senhora Presidente, exclua 2 deles e modifique os outros Sim, especificados. Determinando-se que o partido, em 90 dias, exclua os dispositivos 25 e 92, parágrafo único, e modifique os artigos 8º, caput, 15, inciso 2, 16, inciso 6, 26, 62, 71, 85, caput, parágrafo 2º, 89, 90, inciso 2, 104 e 105. Muito obrigada. Esta é a parte dispositiva. Eu indago das senhoras ministras e dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, deferiu parcialmente o pedido de anotação das alterações estatutárias promovidas pelo Diretório Nacional do Partido Novo, determinando que a legenda, no prazo de 90 dias, exclua os artigos 25 e 92, parágrafo único, modificando os artigos 8º caput, 15, inciso 2, 16, inciso 6, 25, 26, 62, 71, 85, caput, parágrafo 2º, artigo 89, 90, inciso 2, 104, 105, tudo nos termos do voto da relatora. É a proclamação do resultado. Apregou a lista tríplice
número 0600-613-88, procedente de Maceió, Alagoas, relatada pela ministra Isabel Galotti e que está com vista para o ministro Nunes Marques. Esse interessado é o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. São advogados indicados Rodrigo Malta Prata Lima, Jamilson Santos de Faria, Helder Rodrigues Alcântara de Oliveira. Advogados também indicados na segunda lista: Milton Gonçalves Ferreira Neto, Luiz de Albuquerque Medeiros Neto e Igor Francisco Pereira dos Santos. São duas listas tríplices encaminhadas pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas para provimento de juízes efetivos na classe de advogado. Na sessão de 16 de setembro deste ano de 2025, a relatora votou no sentido de determinar a devolução das listas tríplices ao Tribunal Regional Eleitoral Alagoano, para que houvesse a recomposição nos termos da resolução do TSE 23746 de 2025, para que uma delas fosse formada exclusivamente por advogados homens e a outra exclusivamente por advogadas mulheres. E naquela sentada, antecipou o pedido de vista o ministro Nunes Marques, os demais aguardaram. Eu passo a palavra ao ministro Nunes Marques, perguntando se a relatora quer fazer alguma observação prévia. Senhora presidente, eu já recebi o voto do eminente Vistor e já antecipo que pretendo a ele aderir. Muito bom, de fato. Do reajuste. Pois não. Ministro Vistor, Cássio Nunes Marques, com a palavra. Cumprimento a ministra Carmen Lúcia, presidente deste tribunal, na pessoa de quem cumprimento as senhoras ministras, os senhores ministros, o vice-procurador-geral eleitoral, servidores, advogados, professores e estudantes que nos visitam hoje. Meu boa noite a todos. Senhora presidente, eu não sei se tem alguma dúvida dos colegas que eu ia me abster de fazer a leitura em razão do ajuste feito pelo eminente presidente. Mas se houver alguma dúvida, eu faço a leitura do voto. Mas a ideia é que, fatiando o voto em relação primeiro ao desmembramento proposto pela SEC, nesse momento eu divido, eu entendo que a gente deva julgar numa só assentada, mas no retorno dessas listas que elas venham de forma desmembrada. Trago a ideia também de se dar mais publicidade às inscrições por parte dos tribunais regionais eleitorais por ocasião das vacâncias, né? Porque, como venho repetindo em sessões anteriores, nem sempre os tribunais de justiça dão a merecida transparência a esse processo. Então, muitos advogados ou advogadas não têm sequer a possibilidade de se inscreverem. E a partir do momento que o TRE baixa o seu edital, isso não é exaustivo, ele pode ser logicamente complementado, porque a competência é do Tribunal de Justiça, mas de certa forma já publiciza a existência da vaga e que todos os advogados e advogadas que tenham interesse em concorrer possam se habilitar no certame. Em relação ao voto da ministra Galotti, apenas um ajuste. Sua Excelência propôs a formação de uma lista privativa de mulheres e uma segunda lista privativa de homens. E o ajuste que eu fiz é simples, para que permitíssemos que na segunda lista houvesse a possibilidade de inscrições femininas, porque aí fecharíamos as portas para uma possibilidade de termos duas mulheres integrando a classe dos advogados nos tribunais. E fico muito feliz, a relatora já concorda. Ministro, Vossa Excelência me permite, só para perfeita compreensão, uma das listas será formada exclusivamente de mulheres. Para a gente chegar a uma paridade. E a segunda lista, Vossa Excelência propõe que ela seja aberta a as inscrições, homens e mulheres. As inscrições. Pode ser formada só de homens, só de mulheres ou uma lista mista. Porque a nossa ideia inicial era uma de homens ou de mulher. Não, desde que garantida uma de mulheres. Era isso, a ideia essa já da está garantida. É essa. Eu estou avançando mais ainda para atingirmos que é um avanço, então, para que não seja exclusivamente de homens, mas que seja uma lista que não tenha a obrigatoriedade de ser apenas do gênero feminino. Exatamente. É isso. Exatamente. Tá bem. Senhora presidente, obrigada. Eu gostaria de uma parte para o Vistor, então estou devolvendo a palavra a ele. Aí Vossa Excelência pode pedir a ele.
Excelência, por favor. Apenas para cumprimentar o ministro Cássio e mostrar a beleza que é o colegiado. Não tinha me ocorrido essa ideia. E ela contempla melhor o espírito da política afirmativa. Obrigada. E ótimo também que venha de um homem. Porque nós queremos igualdade, nós não queremos de jeito nenhum um mundo que não tenha os homens para nos alegrar e às vezes nos entristecer, né, ministro? Às vezes eles vão embora antes da hora. Com o ajuste feito pela eminente relatora, eu acompanho o seu voto Então, a ministra relatora reajusta nos termos do voto do ministro Nunes Marques e, então, neste caso, os dois votos estão no mesmo sentido. Tomo os votos, portanto, a partir do voto agora do ministro Antônio Carlos. Senhora Presidente, cumprimento. Essa é como a primeira vez que eu me manifesto, peço licença para subscrever os cumprimentos feitos por Vossa Excelência na abertura dos trabalhos, uma saudação especial aos estudantes e professores que nos visitam, desejo a todos uma excelente noite, uma excelente sessão. Senhora Presidente, eu acompanho o voto da eminente relatora com os ajustes propostos no voto do eminente ministro Nunes Marques. Agradeço a Vossa Excelência. Como voto, o eminente ministro Floriano de Azevedo Marques. Excelentíssima senhora ministra presidente, em nome de quem eu aproveito para cumprimentar os demais ministros e as ministras Isabel Galotti e Estela Aranha, saudando também o nosso diretor-geral Miguel Piazzi, o procurador-geral eleitoral Dr. Alexandre Espinosa, bem como professores e estudantes da Unialfa de Umuarama, Paraná, e da Faculdade de Direito de Vitória do Espírito Santo. Eu acompanho não só as interezas, o voto trazido pelo ministro Nunes Marques e incorporado pela ministra relatora, como também os elogios que a presidente fez a essa iniciativa do ministro Nunes Marques. Portanto, eu estou acompanhando integralmente o voto agora incorporado pela relatora. Agradeço a Vossa Excelência. Como vota a eminente ministra Estela Aranha. Boa noite, senhora presidente. Cumprimento Vossa Excelência e também peço licença para subscrever os cumprimentos feitos por Vossa Excelência na abertura da sessão. Cumprimento presentes no plenário professores e estudantes do curso de Direito da Faculdade Alfa, Unialfa, e da Faculdade de Direito de Vitória. Também acompanho o voto reajustado da relatora a partir da proposta do excelentíssimo ministro Vistor, com muita alegria com este ajuste. Agradeço a Vossa Excelência. Como vota o eminente ministro André Mendonça. Minha saudação, senhora presidente, eminentes ministros, vice-procurador-geral eleitoral, nosso secretário, doutor Miguel, estudantes, professores das instituições de ensino já nominadas, advogados e advogadas. Eu também acompanho o voto ajustado da eminente relatora a partir das proposições trazidas pelo ministro Nunes Marques, senhora presidente. Agradeço a Vossa Excelência, também eu, cumprimentando mais uma vez o ministro Nunes Marques pelo aperfeiçoamento. Eu indago, ministro Nunes Marques, apenas se eu poderia, não aproveitando, o ministro do Supremo não se aproveita, mas fazer constar do julgamento, ministra Galotti, que é a relatora, a recomendação do tribunal para os tribunais regionais eleitorais darem publicidade e poderem acolher os nomes para as listas que vierem a se formar na forma da resolução. E na próxima reunião dos presidentes de tribunais eu levaria com uma recomendação objetivamente para ser cumprida, porque talvez a gente desse uma sequência mais objetiva, ministro Cássio, se concordarem principalmente. A todas essas diligências. Então, está bem. Fica, portanto, proclamado o resultado que o tribunal, por unanimidade, determinou a devolução das duas listas tríplices ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, para que seja determinada a formação de uma lista tríplice com inscrições femininas e uma outra lista, ou seja, uma lista que será apenas formada por mulheres,
cumprimento à determinação da resolução, e uma outra na qual se permitirá a inscrição livre de homens e mulheres. Esta é a proclamação do resultado. Apregou para julgamento da relatoria do eminente ministro Antônio Carlos Ferreira a lista tríplice número 0600-640-71, procedente de Palmas, Tocantins, sendo interessado o Tribunal Regional Eleitoral de Tocantins e advogados indicados e advogadas: Alexander Ogawa da Silva Ribeiro, Bruna Bonilha de Toledo Costa Azevedo e Marcelo Bruno Farinha das Neves. Esta lista veio encaminhada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Tocantins para o provimento do cargo de juiz substituta na classe de advogado. Ministro Antônio Carlos, Vossa Excelência, com a palavra. Muito obrigado, senhora presidente. Renovo os cumprimentos. E no voto que submeto ao colegiado, informo que a vacância do cargo de juiz substituto, objeto dessa lista, foi comunicada ao Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins em ofício datado de 14 de março deste ano, antes, portanto, da vigência da resolução TSE 23.746. Todos os advogados indicados preencheram os requisitos objetivos previsto na resolução 23.517, inclusive quanto aos 10 anos de militância profissional, não tendo havido impugnação em seus nomes. Em relação aos requisitos subjetivos, conforme preceituado nos artigos 20, inciso 3 da Constituição Federal e 4º, parágrafo 2º da resolução TSE 23.517, compete ao plenário desta Corte Superior analisar se os indicados em lista tríplice possuem notável saber jurídico e idoneidade moral para ocupar o cargo de juiz de Tribunal Regional Eleitoral. Como relatado, constam dos autos certidões positivas indicando a existência de ação de cumprimento de sentença, número 30.305, de processo civil, número 12264 e da execução fiscal 34.158, nos quais figura como parte o doutor Marcelo Bruno Farinha das Neves. Relativamente ao cumprimento de sentença, entendo não representar óbice a permanência do indicado na presente lista, por se tratar de demanda na qual ele atuou como autor, conforme consta da certidão circunstanciada que transcrevo em meu voto. A esse respeito, esta Corte Superior possui entendimento consolidado de que a existência de demandas judiciais em que o indicado figura na condição de autor não constitui circunstância que macule sua idoneidade moral. Esta é a jurisprudência da Corte e cito julgados nesse sentido. Também quanto ao processo número 12.264, que consiste em ação de natureza familiar sucessória, ainda pendente de julgamento, que tenho indicado como um dos demandados, e também transcrevo no voto que propõe aos colegas excerto da certidão objeto e pé, e peço também licença para não ler. No ponto, concluo que a mera existência de processo judicial cível em desfavor do indicado em lista tríplice não é circunstância apta a macular sua idoneidade moral, sobretudo quando a demanda não envolve fato grave ou montante significativo. E também cito julgados desta Corte Superior nesse sentido. Porém, no que se refere à execução fiscal, número 34.158, em desfavor do Dr. Marcelo Bruno Farinha das Neves, extrai da certidão de objeto e pé as informações que reproduzo em meu voto. E, em relação a esse capítulo, esclareço no voto que submeto elevada e criteriosa consideração do colegiado, esclareço tratar-se de execução fiscal ajuizada em 10 de setembro de 2021, em desfavor da M22 Educação do Futuro Limitada e de Marcelo Bruno Farinha das Neves, em que a Fazenda Pública Municipal de Palmas, Tocantins, cobra débito inscrito em certidão de dívida ativa no valor de R$ 124.913. A CDA consiste em documento oficial com natureza de título executivo extrajudicial, dotado de presunção de liquidez e certeza quanto ao débito nela inscrito. Destaco que esta Corte Superior, ao apreciar a lista tríplice número
0600-572, julgada em 1º de setembro de 2022, já havia se pronunciado acerca de execução fiscal número 0003427, da Terceira Vara Federal de Palmas, em que a União cobrava do mesmo indicado e de MEP Cursos Limitada, com o mesmo CNPJ da M22 Educação do Futuro, o crédito de 5 CDAs correspondentes ao montante de R$ 26.596. Na ocasião, o nome do Dr. Marcelo Bruno Farinha das Neves foi mantido em virtude da quitação total da dívida logo após a SEC alertar sobre a existência do processo executório. É o que consta dos trechos do voto condutor do acórdão, que também reproduzo no voto que submeto aos colegas. E prosseguindo no voto, segundo a orientação desse Tribunal Superior, o requisito constitucional da idoneidade moral deve ser aferido a partir de circunstâncias da vida do candidato que revelem padrões de comportamento compatíveis com a investidura do cargo público almejado, tendo em vista o objetivo de preservar a integridade do órgão do Poder Judiciário, cuja confiabilidade decorre, em parte, da boa imagem de seus integrantes. Também do julgado que menciona meu voto de relatoria do ministro Floriano. Como visto, na lista tríplice 0600-572, verificou-se existir em desfavor do referido advogado execução fiscal suspensa com fundamento no artigo 40 da Lei 6.830, considerando não constar no feito garantia útil à satisfação integral ou parcial do crédito. Contudo, conforme o supratranscrito acórdão, após o segundo parecer exarado pela SEC, o Dr. Marcelo Bruno Farinha das Neves apresentou ao feito o comprovante de pagamento de DARF no valor de R$ 51.699, relativa à empresa da qual é sócio proprietário, MEP Cursos Limitada, circunstância que, à época, permitiu afastar a mácula à idoneidade moral do indicado. Entretanto, depois do referido julgado, este TSE evoluiu sua compreensão acerca da temática, passando a adotar o entendimento segundo o qual a existência de processos de execução fiscal cujos débitos não foram quitados ou parcelados em data anterior à indicação feita pelo Tribunal de Justiça constitui mácula à idoneidade moral da pessoa indicada, capaz de interditar a sua permanência na lista tríplice. Esta é a jurisprudência do Tribunal. Fixada essa premissa, sobreleva que o CNPJ da MEP Curso Limitada, empresa que possuía a execução fiscal em seu desfavor e que foi objeto de análise na lista tríplice 0600-572, ante a condição de sócio do Dr. Marcelo Bruno Farinha das Neves, é exatamente o mesmo da M22 Educação do Futuro, a qual é objeto de execução fiscal número 34.158, cuja certidão de objeto e pé foi acima transcrita. Tal como na execução fiscal analisada na citada lista tríplice, 0600-572, cujo polo passivo era composto pela pessoa jurídica titular do CNPJ que menciono e do Dr. Marcelo Bruno Farinha das Neves, a execução fiscal número 34.158, objeto da presente análise, foi movida em desfavor da empresa titular do mesmo CNPJ, agora sob a razão social M22 Educação do Futuro e do Dr. Marcelo Bruno Farinha das Neves, o qual figura como sócio administrador, consoante se extrai da consulta pública ao referido CNPJ. Como visto, o débito inscrito na dívida ativa do objeto de execução fiscal é de R$ 124.913. Não consta dos autos informação alguma de que o referido débito fiscal foi quitado ou que tenha sido objeto de parcelamento. Em consulta ao andamento processual, cito o endereço eletrônico, consta que em 2 de julho de 2025 foi expedido novo ato citatório nos termos da decisão que transcrevo no presente voto. A negligência
Não, sigo aqui. Assim, embora a execução fiscal tenha sido ajuizada em 10 de setembro de 2021, até o presente momento, a Fazenda Pública não logrou sequer citar o Dr. Marcelo Bruno Farinha das Neves, estando a M22, Educação do Futuro, codevedora, sendo representada por membro da Defensoria Pública do Estado. Os supracitados elementos informativos denotam que o órgão indicado, na qualidade de sócio-administrador de pessoa jurídica, possui padrão comportamental incompatível do indicado com o cargo ora pretendido, não apenas pela existência de nova cobrança judicial do débito de elevado valor inscrito na dívida ativa, mas também pela ausência de efetiva quitação ou parcelamento do débito fiscal, circunstância que, caso perfectibilizada em período anterior ao início do processo de formação da presente lista tríplice, poderia ser levada em consideração para mitigar a mácula identificada. A negligência no cumprimento de obrigações legais perante o Estado é circunstância que macula a idoneidade moral de indicado em lista tríplice, conforme jurisprudência desse Tribunal Superior. Por fim, ressalto que o fato do referido candidato ser demandado em ação de execução fiscal na condição de sócio da pessoa jurídica compromete sua participação em lista tríplice, pois acarreta o não preenchimento do requisito constitucional da idoneidade moral. Nesse sentido, reproduzo trechos do acórdão exarado no julgamento da lista tríplice 0600-337, de relatoria do eminente ministro Luiz Roberto Barroso, ocorrido em 10 de outubro de 2019, no qual foi determinada a substituição de indicado que constava no polo passivo de ações executivas fiscais em razão de integrar a sociedade empresarial. E reproduzo trechos desse voto e peço licença para destacar apenas a parte final do voto do ministro Barroso, segundo o qual o exame da idoneidade moral dos indicados deve ser feito com grande rigor, de modo a tutelar a própria integridade da justiça eleitoral. Conforme consignou o ministro Herman Benjamin, exige-se do futuro magistrado comportamento pautado por princípios éticos, construído em padrão de conduta universalmente aceito e compatível com a honra, o decoro de suas funções e a dignidade da pessoa humana. Nesse contexto, considerado que o então autor, na época da ação, não cumpriu o requisito estabelecido no artigo 120, inciso 3 da Constituição Federal e artigo 25, inciso 3 do Código Eleitoral. Por isso, senhora presidente, colegas, eu concluo que, ante o exposto, determino o retorno dos autos à origem para que seja providenciada a substituição do Dr. Marcelo Bruno Farinha das Neves, mantendo-se as demais indicações. É como voto, senhora presidente. Agradeço a Vossa Excelência, que, portanto, vota no sentido do retorno da lista tríplice ao Tribunal Regional Eleitoral de Tocantins para a substituição do terceiro advogado indicado, Dr. Marcelo Bruno Farinha das Neves, mantendo-se as demais indicações. Eu indago das senhoras ministras, dos senhores ministros, se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o Tribunal, por unanimidade, determinou o retorno da lista tríplice ao Tribunal Regional Eleitoral de Tocantins para a providência de substituição do Dr. Marcelo Bruno Farinha das Neves, mantendo-se as demais indicações nos termos do voto do relator. Agradeço ao eminente diretor-geral da Secretaria do TSE, Dr. Miguel Piazzi. Declaro encerrada a sessão administrativa, imediatamente aberta a sessão jurisdicional, convidando o senhor secretário, Dr. João Paulo Oliveira, para, no plenário, proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária jurisdicional do Tribunal Superior Eleitoral, realizada em 16 de outubro de 2025. Presidência em exercício do senhor ministro Nunes Marques, vice-presidente. Presentes à sessão, os senhores ministros André Mendonça, Gilmar Mendes, Isabel Galotti, Antônio Carlos Ferreira, Floriano de Azevedo Marques e Estela Aranha. Vice-procurador-geral eleitoral, Dr. Alexandre Espinosa Bravo Barbosa. A ausência justificada da senhora ministra Carmen Lúcia, presidente. Às 10h17 foi aberta a sessão, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Foram julgados 8 processos e a sessão foi encerrada às 11h27. Indago das senhoras ministras, dos senhores ministros, se há alguma observação, indagação ou retificação a fazer sobre a ata. Não havendo, declaro-a aprovada. Apregou para julgamento da relatoria do eminente ministro André Mendonça o agravo regimental no agravo em recurso especial eleitoral número 0600-485-18,
procedente de Serra, no Espírito Santo, sendo agravantes o Everson Walker Meirelles e outra, e agravada a coligação Muda Serra. Este agravo regimental é interposto contra a decisão de manutenção de acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, que confirmara a sentença julgando procedente representação pela alegada propaganda eleitoral irregular nas eleições de 2024. Tem a palavra o eminente ministro André Mendonça. Agradeço, senhora presidente, renovando os cumprimentos. Eminentes ministros, senhora presidente, conforme já apregoado, trata-se de agravo regimental, através do qual os agravantes se insurgem contra a decisão na qual neguei seguimento ao agravo no recurso especial eleitoral. Na origem, temos representação por propaganda eleitoral irregular, consubstanciada na plotagem de veículo automotor com publicidade de campanha, o que gerou o efeito visual compatível como o de um outdoor, o que é vedado nos termos do artigo 39, parágrafo 8º da Lei 9.504 de 97. O Tribunal Regional Eleitoral no Espírito Santo, e aqui temos estudantes do Espírito Santo, manteve a sentença que julgou procedente o pedido feito na representação, aplicando uma multa no valor individual de R$10.000 aos hora agravantes. Contra o acórdão regional foi interposto recurso especial eleitoral, não tendo sido admitido na corte de origem, o que ensejou a proposição do agravo correspondente, ao qual neguei seguimento com fundamento nas súmulas 24 e 30 deste TSE. Neste regimental, os agravantes insistem na tese de afronta ao artigo 39, parágrafo 8º da Lei das Eleições, bem como no artigo 26, parágrafo 2º da Resolução de número 23.610 de 2019 deste TSE, além da violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Isso porque, no entender dos agravantes, não haveria demonstração quanto à ciência ou anuência deles sobre a plotagem do referido veículo, sendo de terceiros a sua titularidade, a titularidade do automóvel em questão. Afirmam que no município de Serra, que é o mais populoso do estado, eles não teriam como fazer essa verificação e pedem, assim, também a redução do valor da multa com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade já referidos. No voto que eu compartilhei com os eminentes ministros, eu proponho o não provimento do recurso, porque não há como, sem se fazer o reexame de fatos e provas, afrontando-se assim a súmula 24 deste TSE, como se afastar a premissa de que o acervo probatório dos autos comprova a utilização de veículo automotor com plotagem que extrapola os limites legais e, assim, configura efeito visual compatível com o de outdoor. De igual modo, constitui-se como premissa soberana a constatação do acórdão de que, com base no histórico de outras representações similares, havia, ao menos, conhecimento dos agravantes. Assim, ratifico a incidência das súmulas 24 e 30 deste TSE, citando o precedente de relatoria do eminente ministro Antônio Carlos Ferreira, segundo a qual, abro aspas, a caracterização de propaganda eleitoral irregular, decorrente do uso de engenhos publicitários com efeito visual de outdoor, é questão fático-probatória, cujo reexame é inviável em sede de recurso especial eleitoral. Cito aqui o agravo regimental, no agravo em recurso especial eleitoral, de número 0600-06742. Por fim, quanto ao pleito de redução do valor da multa, também mantém os fundamentos da decisão agravada, no sentido de aplicar a súmula 30 do TSE. Isso porque o valor estipulado
acima do mínimo legal e de forma individualizada foi devidamente fundamentado pelo Tribunal Regional, na gravidade das circunstâncias, pois o veículo com a propaganda irregular estava posicionado bem em frente a um local de votação no segundo turno das eleições. E também na repetição da prática em outros pontos de votação. Trago, nesse sentido, julgado que reproduz o entendimento consolidado desta Corte Superior, no sentido de que é incabível a redução da multa aplicada quando fundamentada a decisão que fixa o seu valor. Menciono a esse respeito o agravo regimental, no agravo de instrumento número 241 de 97, da relatoria do ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto. Assim, senhora presidente, eminentes ministros, eu voto no sentido de se negar provimento ao agravo regimental. Agradeço a Vossa Excelência. O eminente ministro André Mendonça, relator, nega provimento ao agravo. Eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao agravo nos termos do voto do relator. Apregou para julgamento o recurso especial eleitoral número 0600-075, procedente de São José dos Campos, São Paulo, relatada pelo ministro Floriano de Azevedo Marques, sendo recorrente Lara Guimarães, e recorrido coligação São José no Rumo Certo novamente. Este é um recurso especial eleitoral interposto contra a Acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que reformara a sentença para julgar parcialmente procedente representação pela alegada propaganda eleitoral irregular nas eleições de 2024. Tem a palavra o eminente ministro Floriano de Azevedo Marques. Reiterando os cumprimentos já antes feitos na sessão administrativa e aditando agora a saudação ao senhor secretário-geral, doutor João Paulo, passo a ler, ministra presidente, a ementa, já vista que o voto é um pouco mais longo, mas a ementa está aqui bastante circunstanciada e traz os elementos resumidos que compõem o meu voto. Como apregoado, trata-se de um recurso especial interposto por Lara Guimarães em face de acordo do TRE São Paulo, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso e reformou a sentença que havia julgado improcedente representação proposta pela coligação São José no Rumo Certo e condenou a recorrente ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000, supedaneado no artigo 57D, parágrafo 2º da Lei 9504. Em razão de propaganda em perfil no Instagram sem identificação do responsável e determinou também aquela decisão a remoção das postagens impugnadas. O objeto da presente representação consistiu ou correspondeu a publicações consideradas anônimas no perfil da rede social do Instagram denominado Meu Prefeito Anderson, contendo propaganda eleitoral em benefício do então candidato ao cargo de prefeito de São José dos Campos na eleição de 2024. Propaganda esta de caráter negativo em desfavor dos seus adversários. Inicialmente, a questão aqui que é trazida diz com a configuração do anonimato, eu sustento que a interpretação dos preceitos estabelecidos nos artigos 5º, inciso 4º da Constituição Federal e, em especial, o artigo 57D da Lei 9504, que veda o anonimato, deve ser, ao meu ver e ao ver da jurisprudência prevalecente nesse superior, deve se dar com maior rigor, em consonância com os demais princípios que visam a lisura do pleito, especialmente no que tange à problemática vivenciada nos dias de hoje, em que a disseminação de conteúdos falsos na internet, desairosos à honra dos contendores, a competência e a imparcialidade dessa justiça especializada e o processo eleitoral como um todo está cada vez mais presente e difundida, que implica a constante ameaça à normalidade do pleito, ao regime democrático e ao pleno exercício do direito à informação. A esse ponto retomo em seguida. No caso em exame, não constou a identificação do responsável
pela publicação, nem na própria postagem, nem no perfil onde o conteúdo foi veiculado, a revelar que a propaganda foi realizada sob o manto do anonimato, ainda que travestido de pseudônimo, na medida em que não permitia ao leitor, que pudesse ter conhecimento claro acerca do autor do conteúdo. Considerando o direito à informação, albergado constitucionalmente, não se pode permitir, especialmente na seara eleitoral, que conteúdos abusivos, ou mesmo aqueles de cunho eminentemente eleitoral, que naturalmente repercutem na formação da vontade do eleitorado, sejam publicados na internet sem identificação imediata e direta do responsável pela postagem. Isso porque a identificação do autor da publicação tem como objetivo não só viabilizar a responsabilização na via judicial, mas também desestimular e coibir a disseminação de conteúdo irregular e facilitar a fiscalização da justiça eleitoral. A identificação direta e imediata do autor da postagem tem o condão de desencorajar a reprodução ou criação de conteúdos publicados à margem da lei, por meio de pseudônimos ou perfis sociais anônimos, muitas vezes criados com o objetivo claro de dificultar a identificação do responsável e permitir que as publicações alcancem um número amplo de eleitores, os quais não terão a possibilidade de emitir ou formar juízo de valor quanto à procedência da informação veiculada. O direito do eleitor de ser informado acerca do efetivo emissor da mensagem deve ser resguardado de modo a permitir que ele possa analisar a veracidade do conteúdo, a parcialidade do emissor e a responsabilidade a ela correspondente. O entendimento de que a publicação não será considerada anônima caso o responsável venha a ser identificado após a determinação judicial para o fornecimento de seus dados pelo provedor da página ou do perfil, esvazia totalmente o sentido dos preceitos que vedam o anonimato, pois permite que a postagem alcance o seu objetivo ilícito, impedindo que o eleitor tenha subsídios claros para analisar de imediato a veracidade da informação com base em sua autoria, que está oculta ou obnubilada atrás de pseudônimos. No caso, não houve afronta pelo Tribunal Regional dos dispositivos que vedam a manifestação anônima de conteúdo eleitoral, porquanto a ausência de identificação do autor da postagem, seja na própria veiculação ou na página do perfil onde tenha constado a informação, configura, para fins do artigo 57-D da Lei 9504, anonimato. Aqui acrescento que, numa futura revisão da Resolução TSE 23.610, a se considerar o voto que agora profiro, é de se refletir sobre um aperfeiçoamento da redação do artigo 38, parágrafo 3º, para deixar claro, na própria postagem ou no perfil, a exigência de identificação do responsável pela propaganda publicada na internet, reforçando o objetivo da norma que estabelece a vedação do anonimato, qual seja assegurar a livre e plena convicção do eleitor e o direito à informação deste eleitor sobre todos os aspectos veiculados na mensagem, inclusive quanto ao seu emissor. Diante disso, eu voto no sentido de que o recurso especial tenha seu provimento negado, é como eu voto. Agradeço a Vossa Excelência. O ministro relator Floriano de Azevedo Marques nega provimento ao recurso especial eleitoral. O ministro Cássio Nunes Marques, vice-presidente, antecipa pedido de vista. Indago das senhoras ministras, dos senhores ministros, se aguardam. Também aguardo e, portanto, este fica sendo o resultado provisório. Após o voto do ministro relator Floriano de Azevedo Marques, que negava provimento ao recurso especial eleitoral, antecipou o pedido de vista, o ministro Nunes Marques aguardam os demais. Apregou para julgamento duas listas desta pauta. Elas foram afixadas no quadro ao lado da entrada do plenário e os processos foram previamente divulgados na internet.
A lista número 1, relatada pela ministra Isabel Galotti, tem 3 processos que são embargos declaratórios no agravo regimental, em agravo em recurso especial. E, nesses 3 casos, a eminente ministra relatora rejeita os embargos. E eu indago das senhoras ministras, dos senhores ministros, se há alguma divergência. E, não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto da relatora. Lista número 1, de relatoria da ministra Estela Aranha. São 3 processos de agravos regimentais em agravo em recurso especial eleitoral. Nestes 3 casos, a ministra Estela Aranha nega provimento aos agravos. E eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. E, não havendo divergência, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, negou provimento aos agravos nos termos do voto da relatora. Indago dos senhores ministros, das senhoras ministras, se há alguma matéria urgente posta em mesa. Não havendo nenhum processo a ser julgado a mais nessa sessão, nenhuma urgência posta pelos senhores ministros, pelas senhoras ministras, agradeço a presença de todas as pessoas, de uma forma muito especial, aos professores, às professoras, às estudantes e os estudantes que aqui comparecem tão gentilmente, para nossa honra. Desejo a todos uma excelente noite. Declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigada. O Direto do Plenário fica por aqui. Obrigado pela companhia. Até a próxima.